Estamos de volta para continuarmos aí com a nossa revisão e aprofundamento com resolução de questões. O tema continua ainda atos administrativos. Vamos agora aqui na tela para a questão número 16. O enunciado diz: julgue os itens a seguir concernente aos atos administrativos. O item diz: caso verifique que determinado ato administrativo se tornou inoportuno ao atual interesse público e, ao mesmo tempo, ilegal, a administração pública terá, como regra, a faculdade de decidir pela revogação ou anulação. Isso está errado. Isso está errado. E isso está errado por quê? Porque nós já sabemos que os atos que são ilegais, eles não podem ser revogados. Os atos ilegais, eles não podem ser revogados. Só podem ser anulados, então não tem a opção de revogar. Mas eu ainda quero que você visualize o seguinte, olha, imagine o seguinte, ato 1, aí depois um ato 2 para revogar. Esse ato 1, necessariamente ele tem de ser válido, ou seja, legal, e ele tem de ser discricionário. Por quê? Porque não dá para revogar ato inválido ou ilegal, e não dá para revogar ato vinculado. E este ato 2, ele é sempre um ato, claro, válido, senão ele vai ser anulado, legal, né? E também discricionário. O ato de revogação discricionário. Muito bem. Agora, olha só, ato 1, em seguida tem um ato 2 para anular. Bom, este ato 1, para ser anulado, necessariamente ele tem que ser o quê? Inválido ou ilegal. E esse ato 1, ele pode ser vinculado ou então discricionário, tanto faz. Tanto faz. Agora, este ato 2, que é o ato de anulação, ele é necessariamente vinculado. Não tem a opção de não anular. E este ato 2, tem que ser o quê? Válido. Senão ele próprio vai ser anulado. Então é só você lembrar o seguinte: para revogar o ato tem que ser válido e discricionário. Para anular, o ato tem que ser inválido e legal, mas ele pode ser vinculado ou o quê? Discricionário. Está aqui, revisão aí desse tema para você. Então a questão 16 fica errada. 17. A edição de atos administrativos é exclusiva dos órgãos do Poder Executivo, não tendo as autoridades dos demais poderes competência para editá-los. Olha só. Em razão da independência dos poderes, tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Judiciário internamente podem praticar seus atos administrativos, nomeando servidores, concedendo férias, avaliando estágio probatório. Quando Judiciário e Legislativo internamente praticam seus atos administrativos, eles, Judiciário e Legislativo, estarão na sua função atípica de poder. Mas os atos que eles estão praticando são atos propriamente administrativos, de forma excepcional. Então, ao dizer que eles não podem praticar atos administrativos, a 17 fica o quê? Errada. Questão 17 é errada aí. Vamos para 18. O direito da administração de anular os atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que tenham sido praticados. Até aqui, beleza. Salvo comprovada má-fé. Também está correto. Até esse momento aqui, nós estamos tratando do artigo 54
da Lei 9784/99. Segundo o STF, tal entendimento aplica-se às hipóteses de auditorias realizadas pelo TCU em âmbito de controle de legalidade administrativa. As auditorias também devem ser feitas nesse prazo decadencial. Então vejam, a questão 18 está correta. O prazo decadencial realmente é de 5 anos e o STF entende que esse prazo também vale no tocante às auditorias que o TCU tem de realizar. Ou seja, feito o procedimento, a gestão, o contrato, o ato da administração pública, a auditoria de competência do Tribunal de Contas, ela vai decair num prazo de 5 anos, se for ilegal e não for verificado neste prazo, não exercer o direito de realizar o controle externo neste prazo. Então, 18 está correto. 19. O que diz aí a nossa questão do 19? A autorização de uso de bem público particular caracteriza-se como ato administrativo unilateral, discricionário e precário para o atendimento de interesses predominantemente do próprio particular. 19 está correta. Realmente, a autorização de uso de bem público é um ato. Ele é unilateral, depende só da manifestação da administração. É discricionário, depende da conveniência e oportunidade. E o que é precário? Por que é precário? Se desfizer a qualquer tempo não gera indenização para o particular que utilizava o bem. E a autorização de uso, em regra, é para que o uso do bem seja no proveito do próprio particular. Então isso está correto. É uma característica aí da autorização de uso. Continuando, questão número 20. A revogação do ato administrativo, quando legítima, exclui o dever da administração pública de indenizar, mesmo que esse ato tenha afetado o direito de alguém. Isso é a questão número 20. Está errado. Por quê? Porque, olha só, existem atos revogáveis, ou seja, atos que podem ser desfeitos a qualquer tempo, de dois tipos. Existem os precários e existem os não precários. Quando se revoga a qualquer tempo um ato precário, ele é sem indenização. Sem indenização para aquele que foi prejudicado pela revogação. E aqui é com indenização. Muito bem. Do jeito que está no item, ele diz: a revogação do ato administrativo, quando legítima, exclui o dever da administração pública de indenizar, mesmo que esse ato tenha afetado o direito de alguém. Depende. Há situações, quando o ato é precário, que realmente exclui o dever de indenizar. Mas quando o ato é não precário, aí não dá para colocar isso aqui. Como ele só falou do gênero, não necessariamente vai excluir. Depende. Por isso que a questão 20 ficou errada. Então, cuidado. Ato precário não significa ato que pode ser desfeito a qualquer tempo. Ato precário é, se for desfeito a qualquer tempo, e sendo precário, se for desfeito a qualquer tempo, não gera direito à indenização. Tudo bem? Então, questão 20 está errada. Vamos para 21. 21 diz: a autorização é ato administrativo discricionário, mediante o qual a administração pública outorga
a alguém o direito de realizar determinada atividade material. Cuidado, porque esse outorga aqui é no sentido de faculta, permite, possibilita. Cuidado para você não ler na sua prova a palavra outorga e já necessariamente entender isso como transferência de titularidade, execução de um serviço para uma autarquia. Cuidado! Se o contexto não estiver falando de autarquias, fundações, descentralização, essa outorga aqui vai ter esse significado: faculta, permite ou possibilita. Realmente, a autorização é um ato administrativo discricionário mediante o qual a administração pública outorga, ou seja, faculta a alguém o direito de realizar determinada atividade, como, por exemplo, a atividade de táxi, a autorização, entre outras. Então, a questão 21 está correta. 21 aí está correta. 22. São sempre convalidáveis atos administrativos com vícios de competência, forma e motivo, mas não os atos com vícios de finalidade e objeto. 22 está errado. E aí, novamente, eu vou mostrar a você o seguinte, olha, os elementos ou requisitos de validade de um ato são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Olha, a competência e a forma, em regra, são convalidáveis. Em regra, são convalidáveis. Agora, a finalidade, o motivo e o objeto não admitem convalidação. Não admitem convalidação. Então vejam, quando no item ele falou que os motivos são sempre convalidáveis, já está errado por isso. Agora, quando ele falou sempre, o que acontece? Nós já vimos que existem competências que não podem ser convalidadas, como, por exemplo, vício de competência exclusiva ou material, e existem vícios de forma que não podem ser convalidados. Então, nem todo vício de competência e nem todo vício de forma admite convalidação. É por isso que o item está errado. Motivo nunca convalida e competência e forma nem sempre. 22 ficou errado. Vamos lá. Questão 23. Considere a seguinte situação hipotética. Um oficial de justiça requereu concessão de férias para o mês de julho e o chefe da repartição indeferiu o pedido, o pleito, sob a alegação, qual a alegação? Falta de pessoal. Na semana seguinte, outro servidor da mesma repartição requereu o gozo de férias também para o mês de julho. Pleito deferido pelo mesmo chefe. Nessa situação hipotética, o ato que deferiu as férias ao servidor está viciado, aplicando-se ao caso a teoria dos motivos determinantes. Essa questão 23 está correta. Então, vamos visualizar aqui, olha. Então, o que aconteceu? Houve um pedido 1 de férias. Esse pedido 1 teve o ato. Ato 1. Esse ato 1 tem competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O motivo foi falta de pessoal. E aí, indeferiu. Muito bem. Logo em seguida, houve um pedido 2. Esse pedido 2 foi respondido por um ato 2.
O ato 2, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Esse motivo 2 deferiu. A presunção de veracidade, presunção de veracidade. A presunção de veracidade desse ato aqui, que era em relação ao mesmo mês, faz com que esse motivo aqui seja o quê? Falso ou inexistente. Então, esse ato pode ser invalidado com base na teoria dos motivos determinantes. Só não seria se tivesse sido invalidado esse ato, corrigido aqui esse motivo falso, para vir para esse. Então, esse ato aqui eu também aplico a teoria dos motivos determinantes, já que ficou claro que era no mesmo mês e não poderia ter falta de pessoal aqui e disponibilidade de pessoal aqui no outro. Então, isso aqui fica falso. Se o primeiro tem a presunção de veracidade, o segundo significa que o segundo é falso, por uma questão aí de contraposição lógica entre eles. Então, essa questão número 23 fica correta em razão da teoria dos motivos determinantes. Muito bom. Vamos para a questão 24. 24 diz assim, ó: assim como ocorre com os atos legislativos, é possível a repristinação de ato administrativo, ou seja, a restauração de um ato administrativo que tenha sido revogado por outro ato. Isso, em regra, não é possível. Então, 24, então ele diz: assim como ocorre com os atos legislativos, é possível a repristinação de ato administrativo, ou seja, a restauração de um ato administrativo que tenha sido revogado por outro ato. Olha só, toma cuidado com isso aqui. Toma cuidado com isso aqui. Por quê? Porque olha aqui como funciona. Você tem um ato A. Esse ato A, ele começa a produzir os seus efeitos. Está aqui os efeitos. Logo em seguida, pratica-se um ato B. E esse ato B revogou o ato A. Depois foi praticado um ato C que revogou o B. O que seria a repristinação? Estamos tratando da repristinação. O que seria a repristinação aqui? No momento em que o ato C revoga B, se o ato C ao revogar B não falasse mais nada, então quando o ato C revogou B e não falou mais nada, se ele fizesse com que o ato A automaticamente restaurasse seus efeitos, isso aqui chamasse-ia repristinação. Isso, em regra, não acontece. Isso aqui só de maneira expressa. Isso aí só de maneira o quê? Expressa. Então, vejam só. Essa questão 24, o gabarito oficial foi dado como certo. O gabarito oficial aí foi dado como certo. Mas, porque ele diz, assim como ocorre nos atos legislativos, é possível. Ele usou esse é possível como se tivesse referência à exceção. Eu já mencionei algumas vezes que isso não necessariamente menciona a exceção. Por quê? Porque ele não deixou claro que teria que ser de forma expressa. Então toma cuidado com isso. A regra é, não se admite a repristinação. Ele deu aqui, como ele falou, é possível, mas a regra, então deu como correto, mas a regra é que não se tem a repristinação automática. Ela precisa ser o quê? A repristinação ela precisa ser o quê? Expressa. E tecnicamente a repristinação ela é tácita. Então toma cuidado aí com esse tema. Em regra, várias questões anteriores do CSPI não se admite a repristinação.
Cuidado com isso. Muito bem. Vamos para a questão número 25. A designação de ato administrativo abrange toda a atividade desempenhada pela administração. Essa questão 25 ela está errada. Por quê? Porque ato da administração é o gênero e ele engloba atos de direito privado, atos administrativos, entre outros. Então, nem toda atividade desempenhada pela administração, nem toda manifestação vai ser tecnicamente um ato administrativo. Por isso, a questão 25 fica errada. Questão 26. Os atos administrativos regulamentares e as leis, em geral, têm efeitos gerais e abstratos. Então, as leis e os atos regulamentares, o que eles têm de comum? Eles têm um caráter geral, vai atingir de forma ampla a todos que se enquadrarem na situação, e são abstratos, ou seja, só vão produzir efeitos concretos quando alguém se encaixar naquela situação. Ou seja, não diferem por sua natureza normativa. Tanto os atos regulamentares quanto as leis têm natureza normativa. O que significa isso? São gerais e abstratos. Mas eles se diferem pela originalidade com que instauram situações jurídicas novas. Por quê? Porque as leis, elas podem inovar no ordenamento jurídico, ou seja, instaurar situações jurídicas novas, criar obrigações de direitos que não estavam previstos anteriormente. A lei pode fazer isso. Os atos regulamentares não podem inovar. Então, realmente, a questão da inovação, da inauguração de situações jurídicas novas é uma diferença entre eles. Portanto, 26 está correto. Item 26 está correto. 27. Todos os atos administrativos são imperativos. Errado. Nem todos. Nem todos os atos são imperativos. E decorrem do que se denomina poder extroverso. Realmente, a imperatividade vem do poder extroverso, isso está certo. Mas não são todos os atos que são imperativos, que permite ao poder público editar provimentos que vão além da esfera jurídica do sujeito emitente, do poder público, interferindo na esfera jurídica de outras pessoas, constituindo-as unilateralmente obrigações, criando obrigações para elas. Está tudo correto com uma única exceção, não são todos. Então, 27 fica errado porque não são todos. Tudo mais está correto aí no item. O erro é porque não são todos que têm imperatividade. Comigo aqui, olha, nem todos os atos gozam de imperatividade. E nem todos os atos vão ter autoexecutoriedade. O que todos os atos possuem é a presunção de legitimidade, isso sim. Continuando aí, questão 28. Consoante a doutrina, são requisitos ou elementos do ato administrativo. A competência, sim. O objeto, sim. A forma, sim. O motivo, sim. E a finalidade, sim. Esses são 1, 2, 3, 4, os 5 elementos ou requisitos de validade de um ato. Então, questão 28 só pode estar correta. Facílima aí. Avançando, questão 29. Com base no princípio da autotutela administrativa, a administração pública pode revogar, sim, os seus atos discricionários. Bom, independentemente de respeito aos direitos adquiridos, está errado. Tem de respeitar os direitos adquiridos. Quando se revoga, tem de respeitar os direitos adquiridos. Comigo aqui. Quando anula um ato, não se fala em respeitar direitos adquiridos. Quando anula. Mas quando revoga um ato, tem de respeitar os direitos já adquiridos durante a vigência do ato que vai ser revogado. Isso você encontra onde? Artigo 53 da Lei 9784/99. Questão número 30. Em relação a controle e responsabilização da administração, julgue os itens a seguir. Os atos administrativos do Poder Executivo não são passíveis de revogação pelo Poder Judiciário. Correto.
comigo aqui, nós já gravamos isso. O Poder Judiciário, em nenhuma hipótese, poderá revogar atos de outro poder. Como exceção à regra, o Judiciário pode revogar seus próprios atos administrativos, mas o Judiciário nunca revoga atos de outro poder. Por isso, a questão número 30 fica o quê? Correta. Muito bem, finalizamos aqui mais esse bloco aí de revisão e aprofundamento sobre o tema aí de atos administrativos.